Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai resolver uma questão do ano de 2018 da prova do Enem. E ela fala o seguinte: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Ele está perguntando nessa questão qual é a resistência equivalente quando a gente fecha esse interruptor, conecta essa chave no ponto A. Vamos começar anotando nossos dados. O principal dado que ele fornece é o próprio circuito. E com ele a gente também tem os valores de cada resistência, que é 4 kΩ. E ele pergunta qual é a resistência equivalente do circuito quando a gente conecta essa chave no ponto A. Para a gente entender esse problema, a gente precisa desenhar o circuito e entender que essas chaves elas são ligadas ou desligadas de forma independente. Então, a gente pode ligar ambas ou ligar uma só. Nesse caso, a gente ligou o ponto A, ou seja, a gente conectou ela ao circuito e deixou desconectada o interruptor do ponto B, fazendo com que não passe corrente elétrica nesse resistor próximo ao ponto B. Se não passa corrente elétrica nesse resistor, ele não vai funcionar. E se ele não funciona, ele não vai entrar na equação de resistência equivalente, porque a resistência equivalente só vai funcionar para resistores que recebem corrente elétrica. Dessa maneira, a gente pode excluir ele da nossa expressão. Bem, gente, agora a gente precisa encontrar a resistência equivalente. E para isso, a gente vai desenhar aquele circuito e vai tirar a parte que não serve para a gente. Sendo assim, a gente vai ter apenas 3 resistores, 2 em paralelo entre si e um em série com esses 2 em paralelo. O que a gente precisa fazer é calcular a resistência equivalente desses 2 em paralelo. Por eles serem iguais, a gente pode utilizar a seguinte expressão: REC é igual a R sobre N, onde R é o valor de uma resistência e N é o número de resistências iguais. Com isso, se a gente substituir os valores, a gente vai ter 4 sobre 2, onde 2 é o número de resistências iguais. Fazendo a divisão, a gente vai encontrar uma resistência equivalente de 2 kΩ. Isso significa dizer que a gente está trocando esses 2 resistores por um único de 2 kΩ. E assim a gente vai ter esse circuitinho aqui. Se a gente for reparar, eles agora estão em série, porque a corrente elétrica ela só tem um caminho para percorrer. E se eles estão em série, a resistência equivalente vai ser dada por uma soma. Substituindo esses valores, a gente vai ter 4 mais 2. E isso vai dar 6 kΩ. Dessa maneira, a gente vai ter um resistor único que substitui esses 3 que tem a intensidade de 6 kΩ. Esse será o valor da nossa resistência equivalente. Com isso, a gente pode ter que o gabarito da nossa questão vai ser a letra C. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!